A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra abençoada da parte de Deus, é uma palavra de ensino. Então fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante da parte de Deus. Amém? Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E que tímido é esse que não herdará o reino de Deus? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o tímido não é aquele que tem vergonha de falar em público, não é aquele que se sente constrangido em meio à multidão, porque tem vergonha de se expressar em público. A Bíblia não está se referindo a esse tímido. O que a Bíblia se refere é ao tímido, que são aqueles que negam a fé em Jesus. E aí eu poderia lhe explicar, e o que seria a fé em Jesus? A fé é crer em Jesus, é crer nos estatutos, no mandamento de Jesus, é crer no Evangelho de Cristo. E quando nós cremos em Cristo, sabemos que temos que praticar a palavra de Deus. Mas quando, em algumas situações, abandonamos a fé, estamos sendo tímidos. E esse tímido que a Bíblia fala não herdará o reino de Deus. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, porque eu tenho certeza que tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Por exemplo, uma pessoa que se diz ser de Deus, uma pessoa que se diz praticar a palavra de Deus, ela vai fazer uma faculdade. E chegando lá, sabemos que em faculdade tem todo tipo de pessoas. Existe ímpios, existe evangélicos, existe fariseus, por que não? Existe todo tipo de pessoas. Então, chegando lá, essa pessoa que se diz ser de Deus começa a se envolver com pessoas ímpias e começa a praticar e pecar e praticar algo que aqueles ímpios estão praticando, que estão pecando, e ela está ali participando daquelas atividades que os ímpios estão fazendo, no sentido de pecar. Por exemplo, os ímpios estão ali fazendo alguma coisa que estão pecando, não está agradando a Deus. E aí aquela pessoa se mistura no meio deles e começam aí também pecar. Então essa pessoa ela está sendo tímida. Essa pessoa está negando naquele momento a fé em Jesus, mesmo que ela faça parte de uma congregação, mesmo que quando ela saia daquela faculdade, ela continue indo para a igreja, ela continue cultuando a Deus, mas ela negou a fé em Jesus naquele momento, então ela foi tímida. Ele foi tímido. Então isso é o tímido que a Bíblia se refere, que não herdará o reino de Deus quando se nega a fé em Jesus Cristo. Trago também um outro exemplo. Por exemplo, você pode me perguntar, mas essas situações só acontecem no meio dos ímpios? Não. Essa situação também acontece em meio à igreja, na congregação. Por exemplo, eu traria aqui, por exemplo, um líder, um pastor, uma pastora, uma dirigente, alguém que está responsável por pessoas na igreja, ela vê que alguém está fazendo algo errado, que não agrada a Deus, que não condiz com uma vida de fidelidade a Jesus, não condiz com aqueles que pregam a verdade, não condiz com o evangelho de Cristo. A Bíblia condena aquilo que aquela pessoa está praticando. Então, aquele líder, ao ver aquela pessoa praticando aquilo, ele simplesmente não diz que aquela pessoa está pecando, não vai ensinar a verdade àquela pessoa, por medo daquela pessoa ficar com raiva dele, por medo daquela pessoa se chatear. Então ali naquela situação, aquele líder, ele está sendo tímido e naquele momento ele está negando a fé em Jesus. Traria também um outro exemplo. Uma pessoa que sabe que não pode usar biquíni devido à lascívia, devido à sensualidade. Inclusive no meu canal tem um vídeo falando sobre se é pecado ou não usar biquíni, sunga, maiô. Então, nesse exemplo, onde uma pessoa que se diz ser de Deus, ela vai para uma festa, um evento, onde lá as pessoas estão com roupa de banho, onde lá as pessoas estão de biquíni. Então, ela sabendo que o que é certo e o que é errado, se pode ou não pode, aquela pessoa vai lá e usa o biquíni, aquela pessoa vai lá e está também igual a todos que estão lá. Então aquela pessoa naquele momento, ela negou a fé em Jesus. Ela não creu naquele mandamento de Deus, não creu na palavra do Senhor Jesus, não creu no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então aquela pessoa está sendo naquele momento tímida, não herdará o reino de Deus, por estar praticando algo que a Bíblia condena, que a Bíblia não concorda, está pecando, está fazendo algo que não agrada a Deus naquele momento porque as outras pessoas estão fazendo. Então eu colocaria aí um tipo de pessoa que abandona sua fé simplesmente porque quer agradar a multidão. E nós sabemos que a verdade ela deve ser dita, independente se a pessoa crê ou não, porque o evangelho ela tem que ser pregado a toda criatura.
Então é por isso que nós devemos dizer a verdade, mesmo que algumas pessoas não venham entender, mesmo que algumas pessoas venham lhe perseguir, venham tentar lhe prejudicar por você querer falar a verdade, por você falar a verdade, mas nós devemos falar a verdade. Não estou dizendo aqui uma verdade que você venha magoar os outros, que você venha humilhar as pessoas, porque Deus é contra aqueles que gostam de humilhar as pessoas. Mas eu estou falando aqui da verdade de Deus, porque nós não temos nenhuma verdade para dar, porque o poder de Deus, ele está na palavra. O poder de Deus está no Evangelho de Jesus. O poder de Deus está na Bíblia, está na palavra. Quando falamos a palavra de Deus, o poder está ali, não está na gente. Então, devemos sempre pregar a verdade, porque quando dissemos somente a verdade, sem dizer a nossa verdade, sem dizer o nosso eu, sem querer agradar o nosso ego, mas simplesmente dizer a verdade bíblica, aquela verdade por si só já tem o poder de transformar as pessoas, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por isso devemos falar a verdade. Então, aquela pessoa naquela ocasião, quando se mistura com outras pessoas, quando praticam coisas que não é de Deus, que não agrada a Deus, só para ficar melhor, se sentindo melhor no meio daquelas pessoas, aquela pessoa naquele momento está negando a fé, aquela pessoa está sendo tímido. Um outro exemplo que eu também trago para vocês é, por exemplo, um pastor, aqui é um exemplo, não estou dizendo que são todos os pastores, vamos supor, um determinado pastor, ele vê que uma ovelha ou até mesmo alguém que tenha cargo na igreja, alguém que tenha alguma função importante na igreja, ele vê que aquela pessoa está praticando algo errado, está pecando, está fazendo algo que desagrada a Deus. E ele, ao invés de falar a verdade, ao invés de ensinar a verdade, ele fica calado, porque na cabeça dele, talvez se ele falasse a verdade, aquela pessoa ia se chatear, aquela pessoa ia se magoar, e aquela pessoa sairia da igreja e ele perderia o dízimo, ele perderia na parte econômica, ele perderia o dinheiro daquela pessoa. Então, existe tipos de pessoas que pensam assim, que não querem dizer a verdade porque não quer perder dinheiro, não quer perder algo. Então, ali naquela situação, aquela pessoa estaria sendo tímido. Aquela pessoa estaria negando a fé em Deus naquele momento, naquela situação. Existe também um exemplo, por exemplo, um grupo de pessoas que está naquela igreja, que tem a função, o poder de tomar decisões e decidem tomar uma decisão que não agrada a Deus, decidem fazer algo que não agrada a Deus, que está fora do contexto bíblico, que não está agradando Jesus, não está praticando a verdade, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus. Então aquela pessoa, pelo fato da maioria apoiar aquela doutrina de homens, pelo fato da maioria apoiar aquele erro, que é apoiar a doutrina dos homens e não apoiar a doutrina de Deus, a sã doutrina falada na Bíblia. Então aquela pessoa naquele momento, naquela situação, ela foi tímida e negou a fé, porque ela não fez o que era reto aos olhos do Senhor Jesus, mas ela fez o que agrada ao homem. Então, Deus ele diz o quê? Que nós não devemos agradar ao homem, que nós devemos simplesmente agradar a Deus. Não devemos agradar ao mundo, mas devemos agradar a Deus. Não devemos agradar o pecado, mas nós devemos agradar a Deus. É isso que Deus ele fala para a gente na palavra dele. Então, mesmo que tenha um grupo de pessoas que não esteja praticando a verdade de Deus, nós não devemos apoiá-los, essas pessoas que não estão praticando a verdade de Deus. Nós não devemos ter nenhum tipo de aliança com aquelas pessoas, porque se nós fizermos isso, nós estamos negando a fé em Cristo. E a fé em Cristo, ela é contínua. Desde o momento em que você aceitou a Cristo como seu único Salvador, como você aceitou a Cristo como seu Senhor e libertador, então você, a partir daquele momento, você tem uma fé em Jesus e essa fé tem que ser contínua. Ela não pode ser uma fé que hoje você tem e amanhã por alguma situação você não tem. Amanhã ou depois por alguma outra situação você abandona aquela fé. Porque a Bíblia diz que se nós vivermos constantemente servindo a Deus toda a vida, mas no último dia de vida, no último suspiro de vida, morreu em pecado, praticou um pecado naquele momento, mesmo que anteriormente nós tivemos uma vida maravilhosa no altar de Deus, perante a Deus, mas por ter morrido em pecado, a pessoa não herdará o reino de Deus. Do mesmo jeito, uma pessoa pode viver a vida errando, mas se converteu no futuro e antes de morrer, morreu convertido, então essa pessoa herdará o reino de Deus.
Então, ninguém sabe quando vai morrer, ninguém sabe quando a vida aqui na terra se cessará. Nós não sabemos, então por isso devemos andar em obediência todo o tempo todo, não podemos vacilar. Não adianta a gente servir a Deus hoje e amanhã negar a Cristo, negar a fé em Jesus por medo das pessoas, negar a fé em Jesus por causa de dinheiro, negar a fé em Jesus para que nós venhamos agradar os outros, porque a nossa salvação não está com as pessoas, a nossa salvação está com Deus. Então é isso que eu quero passar para vocês, e eu espero que vocês tenham sido edificados bastante com essa palavra, que nós não venhamos a ser tímidos em nenhum momento, em nenhuma situação, porque Deus, Ele quer que nós sejamos santos, que nós venhamos a cada dia mais se arrepender dos pecados, viver uma palavra, analisando as Escrituras e vivendo na sã doutrina de Jesus, não na doutrina dos homens, porque os homens não têm nada para oferecer, mas Deus, Ele tem a nossa salvação, amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, que Deus dê muita sabedoria para você e sua família, e não deixe de compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas venham aprender mais da palavra de Deus, para que mais e mais pessoas venham saber o que é realmente ser tímido, o que a Bíblia fala sobre ser tímido. É importante que nós venhamos aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Então vamos conhecer mais a palavra de Deus. Amém?